Iniciar a gravação. Café com Pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JP Otelson, padrão internacional. Produtora 869. Comece pelo básico. E TVSEG Europa. Nós estamos a serviço da verdade. Café com Pimenta. E aí, pessoal, como é que tá? Eu tava lendo umas notícias aqui. Eu deixei até guardado. Mais de 80% dos usuários do metrô, da Companhia de Transportes e Trens Metropolitanos, o CPTM São Paulo, dizem que a superlotação é o principal problema de transporte. Sempre foi. Muito bem, os dados são de uma pesquisa. Segundo o governo do estado, as linhas do metrô CPTM transportam cerca de 8 milhões de pessoas. Terrinha, o cara tem que ser forte, senão ele não era, não. 8 milhões de pessoas indo para o mesmo tempo. Cadê a câmera? Aquela lá, né? 8 milhões de pessoas indo para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Segundo o governo do estado, as linhas do metrô de São Paulo transportavam cerca de 8 milhões. Por que transportavam? Transportam cerca de 8 milhões. Às vezes parou de repente. Mas está funcionando aí. Transportam cerca de 8 milhões de pessoas por dia. Devido à superlotação, mais de 64% dos usuários da CPTM avaliam o serviço como regular. Eu não acho, não. Se você for 45. Bom, se 45 é regular e 19 é péssimo, 5, 6 e 4, 64, falta 36. 36 tá bom, mas mesmo assim caiu o negócio lá, hein? Caiu. O dia do sorteio, a conferir. Tem um negócio legal aqui que eu achei aqui, queria passar para vocês também. Essa é interessante. Radialista ganha carro no próprio programa que ele fez sorteio. Essa é muito boa. O morador do interior de Friburgo foi em Santa Catarina. Um radialista foi o ganhador do prêmio do automóvel. O homem estava numa situação difícil, situação de brasileiro, né? Como é que uma vez eu escrevi uma música, Situação de Brasileiro? Para entrar na faculdade é um tremendo estudeiro. Depois que entra lá é um tremendo fogueteiro, porque o cara fica contente. Sai catedrático, letrado, sai doutor do financeiro e acaba trabalhando de servidor de pedreiro. Aí tio Férdio, ele pega o diploma, joga dentro do banheiro, situação de brasileiro. Então aqui o cara estava passando uma situação difícil, fez uma rifa do automóvel. E no dia do sorteio, conferindo o nome do ganhador, todos ficaram surpresos com o resultado. Vamos ver. Era exatamente o locutor do programa que estava fazendo. Na hora eu pensei em devolver o automóvel para ele, pois o carro era a condução dele, o homem lá, né? E ele aceitou o carro, mandou fazer uma revisão do carro. O cara sorteou um carro quebrado, estranha história, hein? E aí ele pegou e foi lá na casa do cara. E sabe, teve uma maior surpresa. Tá contando o ex-dono do carro, que agora é dono do carro. O radialista veio aqui na minha casa e me deu o carro de volta. O pessoal na cidade começou a comentar, né? Sabe como é que é o povo, né? Então a radialista ele ganha o automóvel do próprio sorteio que ele fez no programa dele. Pessoal, eu não queria mais fazer o Café com Pimenta. Por que esse aviso 29, 30, 27? Esse é do meu monitor, né? Eu não queria mais fazer o Café com Pimenta, não. Eu achei que já tinha dado que tinha que dar, entendeu? Mas alguns amigos me pediram. Porque o bate-papo é aquele negócio que a gente faz um pouco mais centrado, né? Não é verdade? O café já é meio esculachadão, né? A gente fala o que quer. Então um dia me perguntaram por que os meus vídeos. Eu não gostei da iluminação. A iluminação tá ruim. Depois você tenta acertar com a boquinha na playlist. Né? Pra mim a iluminação não tá boa, não. Eu já não tenho a cara muito que ajuda, né? Mas enfim. E me perguntaram por que os meus vídeos eles são restritos, né? Tem um amigo que fala que eu estou pouco importando da opinião das pessoas, mas não é bem isso, não. Tanto que eu fiz aqui, baseado nisso que ele está falando aí,
que vem falando, me enchendo o saco e tal. Eu separei algumas perguntas aqui, porque a gente deixa o vídeo restrito, entendeu? Só que a gente coloca lá, bota aí, Cavoquinho. Aí, web, tvsec, @gmail. Portugal fala Gmail. Gmail, depois você fala Gmail, o nego não sabe o que é. Aqui é gmail.com. Gmail.com, porque o G em Portugal é Gui. Então eu separei algumas perguntas que chegaram nesse tempo todo. Nós estamos aí com 36 inscritos no Sec News, que eu acho até muito. Para mim tinha que ser no máximo 10, entendeu? 15, muita gente, não, né? Mais amigo. Eu fiz um canal só para os conhecidos mesmo. Eu não divulgo, não tenho Instagram, o Insta, não tenho Face, não tenho TikTok, Toque-Tic, não tem nada. E não gosto de atender telefone também. Tenho dois. E agora tá chegando um bom. Para a imagem. É o Oppo Reno 12 Pro, que tem aquela inteligência artificial, né? Ele é bacana mesmo. Estou comprando ele por causa da qualidade da imagem mesmo, né? E ele, se você aparece assim num projeto com mais 2 pessoas que você não queira que sabe, vou dar um exemplo. Agora eu pego esse. Por exemplo, tá eu assim, tá o Nelson Tavares de um lado, bota aí o Fernando do lado e o João Terra do outro. Isso aí. Então, por exemplo, aí você vai fazer o trabalho. Aí você não gostou, você quer tirar, então você pega a inteligência. Muito bom. Você pega a inteligência artificial e coloca lá, retirar da minha vida, Nelson Tavares. Para lá. Ele... Desculpa. Aí ele vai no João Otero. Sumir definitivamente com o João Otero. Não é isso. Então a inteligência artificial é espetacular. Bom, vamos às perguntas aqui. Porque algumas pessoas. Isso aqui chegou para mim durante esse tempo aqui. Na TVSec nós estamos com 390, quase 400 pessoas, que eu acho muito também. Mas enfim, e sempre mandam coisa, mas nunca respondi nada, mas eu fiz um apanhado, né, para fazer uma coisa diferente. Por que algumas pessoas, mais interessante, por que algumas pessoas firmam raiz em Portugal, enquanto outros voltam para o Brasil 1, 2 meses depois? Essa é uma pergunta bem interessante. Às vezes eu vejo, uma coisa que mais me entristece aqui, por exemplo, é quando eu saio para ir em algum lugar e você vê as pessoas com mala indo embora sentido aeroporto. Agora muito mais, porque quem não está legalizado tem que ir embora mesmo, né? Mas eu já vim para Portugal português, né? Eu vim com a passagem só de vinda. Passagem só de vinda, 50 cêntimos de euro e um pedaço de pão. Foi assim que eu desci em Lisboa. Já tinha dado umas mordidas em Campinas já. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que a pessoa tem que passar, na minha opinião, o primeiro ano de turbulência. Ele é 1 mês, depois ele vai mais 5 meses, fez mais 1 ano, aí ele carrega mais 6 meses. Então, nesse 1 ano, se ele passou a primeira, que é 1 mês, a segunda, que é do 2º mês ao 6º mês, e a terceira, que é do 6º até o 12º mês, que é 1 ano, ele permanece, entendeu? Então ele já aguentou todo o rojão, já segurou toda aquela pancada. Isso inclui a falta de trabalho, dificuldade, sabe, a diferença de tratamento, porque nunca é que nem no teu país, né? E que mais também o frio, porque aqui, se o cara não aguentar o frio, aqui o frio é violento, entendeu? Então eu acho que se o cara passar essas 3 etapas, é a minha resposta, ele fica. Porque algumas pessoas firmam raiz em Portugal, enquanto outras ficam 1, 2 meses. Por causa disso. Por causa que a pessoa, na hora que começa a guarda, começa a romper, diz, não, vambora. Então, a Europa é para os fortes mesmo. Você nasceu em Portugal ou é brasileiro? Como diria um amigo meu, apresentador de televisão, J. Nascimento. Eu nasci no glorioso bairro de Vila Carrão, na capital, em São Paulo. Eu sou paulistano, né? Quem nasce no Rio é carioca da gema, porque nasceu no Rio de Janeiro, né? Quem nasceu ali
em Friburgo, para outra, é carioca, né? Da Gema mesmo é quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro. E eu trabalhei numa transportadora, a gente fazia São Paulo-Rio. Eu estava segunda, quarta e sexta em São Paulo, terça, quinta e sábado no Rio. Avenida Brasil, depois do Bob's à direita, bairro de Ramos, uma rua chamada Emílio Zaluar. Tem muitas transportadoras lá. E segunda, quarta e sexta eu estava na Chavantes, em São Paulo. E terça, quinta e sábado eu estava no Rio. Então eu nasci na Vila Carrão, passei a minha adolescência em Itaquera com meus amigos lá e trabalhava no Brás, São Paulo mesmo. Você está há quantos anos em Portugal? Estou 7 anos em Portugal. Cheguei em 2017 e nós estamos indo para 24, para 25, né? Já está indo para 7, para 8 anos. Qual a tua profissão verdadeira? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. É difícil responder. Time de futebol, torce para quê? Aqui é Corinthians, né, meu? Aqui é Corinthians. Eu sou corintiano. Meu avô português. Meus avós são falecidos já, né? Meu avô português, ele foi o fundador do Corinthians, que ele nasceu como Clube do Remo, depois passou para Turunas Esporte Clube, e tinha 2 remos assim, e o Corinthians até hoje tem os remos, o símbolo dele. Depois passou para Esporte Clube Corinthians Paulista. Então minha família já vem, é família de corintiano. Quando você não fazia rádio, trabalhava com o quê? Aqui eu marquei para poder não esquecer, né? Eu fui office boy, trabalhei em escritório, comecei assim, né? Digitador, transportadora, fiz RH, trabalhei em supermercados. Gostava do ritmo do supermercado, que eu fazia admissão das pessoas que iam lá, né? Aí já fui padeiro, pizzaiolo, entregador de panfleto, entregava marmita e bicicleta. Meu primeiro trabalho foi entregar marmita e bicicleta. Aí eu entrei no ramo de vendas, fui vendedor, supervisor de vendas, essas coisas assim. Fui operador de fotocomposição em jornal impresso, fiz apresentação telejornal, apresentador de eventos de desfile de modas, a gente fazia muito, né? Desfiles de moda. Eu trabalhei praticamente em todas as mídias, né? Dubladora, gráfica, editora, agência de propaganda e publicidade, fiz rádio, fiz jornal, revista e televisão. Como é trabalhar no teatro? Bom, teatro eu nunca fiz. Isso aí, teatro... Eu tive circo já fiz circo. Fazia mágica, fazia sumir relógio, moeda, essas brincadeiras que a gente fazia quando era criança. Meu curso de profissionalização ele foi feito num lugar, um nome francês chamado Largot de la Concordia. Põe aí, Cabuquinha, no bairro do Brás, em São Paulo. Em comunicação, tu fizesses o quê? Eu fui redator, eu fui escritor de humor para programas de televisão, repórter de rua, isso eu fui muito, passei muito tempo com reportagem de rua. Fui apresentador de programa de jornalismo, ao lado de feras da comunicação. Fui repórter de campo também, no relvado, fazendo reportagem. O meu registro profissional de rádio, na verdade, está como locutor, apresentador, animador. É isso que eu tenho no meu documento de trabalho, né? Eu tenho DRT e MTB. Quem é radialista no Brasil tem que ter o DRT. E quem é jornalista no Brasil tem que ter o MTB. Então, essa linha eu tenho. Eu fui proprietário de estúdio de gravação, trabalhei com jingles e vinhetas, né? Tinha um parceiro que era músico, de música eu não entendo nada, não sei tocar nada, nem violão, nem nada, nem piano, nem nada. Então eu tinha um parceiro que ele fazia parte musical e eu vendia, eu era vendedor. Eu coordenava 582 emissoras de rádio em 23 estados do Brasil. Foi uma época também que a gente fez bastante amizades, né, no mundo da comunicação. Eu vendia programetes, eu criava o programa, programas de inglês, de humor. Eu fazia Você Sabia, que era o Nelson Tavares que fazia, a voz do Nelson, curiosidades, homenagem ao aniversariante, né? Que era uma voz da Sueli Sanches, a esposa do Carlos Alberto Soares do Carlucci, que foi a pessoa que gravou a chamada daquela emissora de rádio quando eu entrei, que ninguém queria gravar, né?
Então eu fazia essa parte mesmo. E a gente tinha um programa chamado Horóscopo Dia a Dia, que aí eu fazia mais a parte de gravação, na verdade. Depois eu passei a ser diretor de negócio do maior astrólogo do Brasil, conhecido até hoje, que é o João Bidu. Mas também a gente faz um pouco de tudo também. Fui vendedor de panqueca, trabalhei em imobiliária, na área comercial de venda, já tive pizzaria. Atualmente você trabalha com o quê? Bom, atualmente eu faço administração de uma rede de hostel, tá bom? Administração, recebimento, parte financeira, essas coisas, planilhas de pagamento, né? Estou 5 anos nessa função. Você é casado? Sou casado. Sou casado com a solidão. Confesso que ela é uma boa companheira até. Pelo menos até hoje nunca me abandonou. Eu estava, na verdade, assistindo um vídeo de um comunicador de rádio. Quando eu vejo vídeos assim de comunicadores de rádio, me interessa. Assim. Me interessa só para mim ouvir o timbre da voz da pessoa, né? E a pessoa tinha um timbre muito bonito, não sei o que, bababá, tal, não sei o que, e começou a falar e eu fiquei ouvindo, né? Não, aqui nós estamos na rádio mais de 20 anos, que tem menos aqui tem 20 anos, ele falou. Tal, aí o cara perguntou no Brasil, aí o cara perguntou para ele, mas e aí, financeiro, quanto é que ganha? Não, dinheiro? Não, dinheiro não. O rádio não dá dinheiro. Então a gente vê eu fui ver quanto está mais ou menos a linha de salários de comunicadores no Brasil. Então você vê lá que está de 1.900, 2 e pouco. Então é a média mesmo, né? É uma profissão que a pessoa não precisa bater cartão 8 horas por dia, nem cumprir 8 horas de horário, apesar que na verdade são 6, né? Se não me engano, o radialista é 6 anos e quem trabalha em televisão é 5. Isso não vale. Eu fazia Record de manhã, à tarde, à noite. E quando eu estava quase estressado, dormindo na cadeira, entrou o chefe lá e falou que eu ia fazer um programa que começava às 1h30 da manhã, da 1h30 às 3. Era um programa muito importante que passava no Brasil inteiro, chamado Fala Que Eu Te Escuto, da Rede Record. Programa de evangélico, os pastores ficam falando. E eu acabei fazendo, então, para quem sonhava fazer televisão, trabalhar na ilha, etc., eu cheguei a fazer de manhã, à tarde, à noite e à madrugada. Eu trabalhei os 4 períodos de uma vez. Bom, tem a última pergunta aqui, os próximos projetos. Eu não vou mentir, não. Eu tô bem aqui em Portugal, entendeu? Consegui sim, adquirir equipamentos assim que antigamente precisava de uma carreta para levar um monte de coisa para poder fazer uma transmissão, não era assim? Agora não, agora você vai com 2 malas, você está pronto o negócio, você faz a mesma transmissão. Então uma coisa que eu achei muito 10 aqui nesse tempo que eu estou aqui, que eu fiquei tocando a minha vida, mas fiquei também mexendo com essa parte de comunicação, né? É assim o naipe dos equipamentos, né? E se você quiser comprar equipamento de ponta, não é que nem no Brasil. O cara quer comprar o equipamento, mas não tem bala. Aqui você trabalha, você recebe seu salário, o valor que você recebe o peso da moeda é forte, entendeu? Então o que você ganha em relação àquilo que você quer comprar não está tão distante. É aí que eu queria chegar. No Brasil você precisa guardar 12 meses e ficar pedindo a Deus para aquilo não aumente 12 vezes para você poder comprar, né? Então nesse tempo que eu tô aqui, eu tô bem, tô tranquilo. Mas de vez em quando bate uma saudade, principalmente de São Paulo. Se eu decidir, se realmente o destino me levar para lá, em maio agora, eu vou fazer uma viagem para mim passear. Dependendo do que for, eu fico. Mas aí eu quero ficar em São Paulo mesmo. Eu quero voltar às raízes mesmo. Quero ficar em São Paulo. E finais de semana, ou cada 15 dias, uma vez por mês, eu quero ir para o interior de São Paulo, uma cidade linda. 2 que eu morei,
Uma é Bauru, interior de São Paulo, a cidade sem limites, e a outra é Marília. Marília eu conheci assim, já um ano antes de eu começar a bater asa para vir para cá. Mas foi assim uma saideira muito gostosa. A cidade de Marília é muito boa, entendeu? Eu trabalhava sempre nesse ramo de hotéis e hostel, assim, quando eu saía de comunicação, né? E graças a Deus deu tudo certo lá também. E ele tinha um hostel lá em Marília. E eu comecei a conhecer aquela cidade, achei deliciosa. Então, 2 cidades do interior do estado de São Paulo que eu indico é Marília e Bauru, que é a cidade sem limites, né? Espetáculo, essa cidade que vocês estão vendo aí. São cidades espetaculares, mas para viver mesmo, para morar, se eu retornar ao Brasil, é São Paulo, capital paulista mesmo. Com narração de Nelson Tavares, de Off Estúdio. Obrigado pelo apoio, Nelson. Trabalhos operacionais também e apoio técnico do JP Otero Som, do João Otero. Artes gráficas do Aparecido Caboclo, do Estúdio São Paulo, nosso Caboquinho. Apresentação José Sanches. Fica esse vídeo para vocês aí, tá bom? São as respostas, para mim não ficar com a consciência pesada, que eu nunca respondo, não dou atenção para ninguém, não converso com ninguém. Então, os vídeos são restritos mesmo por gosto mesmo. Telefone eu não atendo porque não sou muito chegado. Mas tem aí, o Caboquinho tá pondo aí o e-mail. Fiquem à vontade quando vocês quiserem mandar, tá bom? A gente volta numa próxima. Um abraço, até lá. Café com Pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JP Otero Som. Padrão internacional. Produtora 869. Comece pelo básico. E TV Seg Europa. Nós estamos a serviço da verdade. Café com Pimenta.